A gente está muito feliz de estar aqui nesse quadro, nesse momento que a gente chamou de O que Importa, porque o que na verdade importa, a gente queria muito trazer um tema chamado propósito, para que a gente fizesse um momento de troca mesmo, onde cada um compartilhasse a sua visão. E esse tema em particular, propósito, já trouxe muita angústia na vida da gente, e a gente recebe muitas perguntas diárias sobre isso, porque a gente é bombardeado hoje em dia pelas redes sociais, de cursos, encontra o seu propósito como se fosse algo ou um lugar a se chegar. Então, por isso que a gente queria falar sobre isso. Inclusive, a gente recebeu uma pergunta recentemente que a Nath separou aqui e que eu acho que vai ser muito importante a gente falar essa pergunta, porque todos nós já sentimos isso em algum momento. Bom, vamos lá. O meu maior sonho, definitivamente, é me encontrar profissionalmente e trabalhar com algo que realmente goste e que faça sentido para minha alma, mas que isso me dê um bom retorno financeiro para eu ter uma vida sem sufoco. Acredito muito que isso é possível, mas estou nessa busca há muitos e muitos anos. Essa vontade em mim é tão grande que a busca por tentar encontrar o meu lugar, meu trabalho, me impulsiona todos os dias. Me sinto angustiada e frustrada, pois enquanto eu não encontro a minha vocação e o meu propósito aqui nesse mundo, preciso trabalhar com algo que não gosto e que não faz sentido para mim. Isso me deixa angustiada no dia a dia e provavelmente faz o meu processo de manifestação ser ainda mais devagar. Quem nunca sentiu isso, né? Eu, pelo menos, já senti muito isso, essa coisa de acreditar que o meu propósito de vida está muito relacionado à carreira. Isso é uma tendência que a gente tem muito a fazer também, achar que o nosso propósito e carreira são correlacionados. Na verdade, eu já tive muito nesse lugar, eu acreditava que quando eu tive crise com o meu trabalho, que eu odiava, que eu fui demitida, eu entrei numa busca constante pelo propósito, porque eu precisava arrumar um novo emprego e eu não queria voltar para o emprego que eu tinha, porque eu odiava. E eu ficava: "Como que eu faço para encontrar essa vocação ou esse destino que eu tenho que ir, esse trabalho que vai é o que eu vim fazer na terra", e essa coisa tão grandiosa que é vendido pra gente, que a gente tem que fazer algo que vai mudar o mundo, que eu tenho que largar tudo para ser terapeuta e viver, fazendo bem para o mundo. Eu achava que eu tinha que largar tudo e fazer algo que fosse grandioso e que fosse transformar o mundo inteiro, porque era isso que me vendia e esse era o grande propósito da vida e não sei o quê. E aí eu descobri que não é verdade. Pelo menos pra mim não é, pode ser que pra alguém seja realmente, tipo, essa é a verdade, mas a gente coloca tanto peso nessa busca constante e busca externa, de tipo assim: "Ah, vou procurar uma ferramenta que vai me dizer o meu propósito, eu vou fazer um curso que vai me dizer o meu propósito", e a gente tá sempre olhando tanto pra fora, pra fora, pra fora, ou então tipo: "Ai, olhe pra dentro de você que você vai se encontrar a resposta". Ai, o que eu faço com isso? Como que eu olho pra dentro? Alguém me diz? Mas esse é mesmo o ponto, né, que é, ainda assim há esta ideia de que vamos encontrar a resposta e que ou é no externo alguém me vai dizer ou internamente vai haver a resposta e vai ser algo para toda a minha vida e vai ser bem claro e vai estar alinhado com a minha vocação, vai estar alinhado com o meu profissional, vai estar alinhado com o meu pessoal. Então há uma pressão gigante nesta resposta e era o que a Tassi falava, que é para nós foi tão um alívio quando percebemos que para nós isto não é assim que nós vemos e para nós resulta que não seja assim, acreditamos que não é assim, porque, mais uma vez, já foi o nosso processo, já estivemos lá, já fizemos vários cursos, fomos a vários sítios, procuramos várias pessoas que nos dessem essa resposta. E no final de contas, aquilo que nós chegámos à conclusão foi: ok, se calhar essa resposta não existe, ou até pode existir, mas é muito mais importante aquilo que eu vou fazendo no meu dia a dia, estar alinhada, por exemplo, com o trabalho que eu gosto e que me sinta bem, porque se eu dou um passo no meu caminho que está alinhado comigo, a probabilidade de eu fazer todo o caminho alinhado com este propósito é muito maior.
Por isso, eu não tenho, é que isto é o que nós acreditamos. Nós não temos que saber esta resposta, um, um crachá que nós pomos na nossa camisola, dizer: o meu propósito é. Porque, na verdade, isso pode condicionar muito nas nossas escolhas e pode não ter nada a ver com aquilo que nós realmente acreditamos, ou aquilo que nós sonhamos, ou aquilo que é o nosso potencial. Às vezes nós nem temos consciência de onde é que poderemos chegar, e se nós já estamos a limitar as coisas a partir de uma visão pequenina, já estamos também a limitar a nossa vida, não é? É como se existisse uma única coisa que eu vou fazer e que vai mudar toda a minha vida para o resto da vida, e eu vou ficar fazendo essa uma coisa o resto da vida. E não é verdade, porque o planeta mudou tanto, as profissões mudam tanto, a humanidade, as necessidades, então a gente vai mudando também. Então, o que você faz hoje pode ter um sentido e daqui a alguns meses, alguns dias, pode não ter mais. Então, se a gente fica muito apegado e condiciona a nossa vida, a razão da nossa vida, para uma única coisa, quando a gente não tem essa uma única coisa, e aí? Né, então, isso é muito enraizado na nossa sociedade, tanto que muitas vezes, né, quando você pergunta: "Ah, quem é você? Prazer, eu sou Tassiana", a outra pessoa fala: "Ah, prazer, sou fulano, engenheiro", como se a faculdade, o cargo, virou tão enraizado que você se apresenta como aquilo. Então é um cuidado que a gente precisa ter de mudar mesmo a nossa perspectiva, de compreender que a gente é muito mais que isso. E não existe uma só coisa, não existe uma única resposta. E é por isso que a gente procura tanto e não encontra. Não é porque a vida está te punindo de alguma forma, é porque não existe. É como em Soul, o filme maravilhoso da Disney, sério, se vocês não viram, vejam, e se já viram, veja de novo, porque eu acho que eu já perdi as contas de quantas vezes eu já vi. E é exatamente isso, essa busca constante por propósito que nos cega e nos faz perder o foco da única coisa que verdadeiramente importa, do único motivo do porquê que a gente está aqui. Qual que é o motivo que a gente está aqui? Viver. A gente se distrai muito e não vive de verdade. A gente está tão no automático que às vezes se você pergunta: "O que que você comeu no café da manhã?", não consegue nem lembrar, porque está no automático fazendo as coisas sem presença. E a vida é tão impermanente, conversar com presença com uma pessoa, às vezes a gente fica tão focada, né: "Ah, eu quero uma carreira que impacte milhares de pessoas". E aquela uma conversa que você teve com alguém de verdade, porque você estava presente, pode mudar a vida da outra pessoa. Quantas vezes, né, a gente já não teve conversas tão profundas com alguém que realmente mudou a nossa vida? Então, às vezes, a gente fica tão focado em algo grandioso que perde o essencial. É isso, e o essencial, como estávamos a falar, para nós, é as escolhas que eu vou fazendo no dia a dia. E quando nós compreendemos que, por isso é aquela fala que a Tassi tem, para quem segue a Tassi, ela põe quase diariamente, não é? Escolha consciente. Hoje é uma nova oportunidade de escolha consciente, é exatamente isto, que é, se eu tiver consciência daquilo que eu estou a escolher agora, e se for alinhado com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu estou a sentir, independentemente do que os outros dizem, do que os outros acham, se vêem de boa forma ou não, mas eu acredito que é por aqui, a probabilidade de dar certo vai ser muito grande, porque mesmo que sejam vozes da nossa cabeça, a energia que nós estamos a colocar é a energia certa. Por isso, a probabilidade de dar certo é muito grande. E atenção, eu falo dar certo e não quer dizer que seja ter muito dinheiro, ter muito sucesso, ser muito famoso, porque, mais uma vez, nós não estamos a conectar isto à carreira, propósito da carreira. E muitas vezes isto ainda está muito conectado nas nossas mentes e na nossa sociedade, não é? Eu tenho que trabalhar alinhado com o meu propósito, aquilo que eu faço é alinhado com o meu propósito. E temos esta fala. Eu, e eu aplico isto porque está alinhado com o meu propósito. E
há muitas pessoas que, tal como esta pergunta, comentário que nos chegou, que é: eu não sinto que não estou alinhado com o meu propósito, eu não faço ideia o que é isso, eu não sinto que seja esta a minha vocação, mas vou ficar num trabalho que eu não gosto hoje, eu estou infeliz hoje, à espera de uma resposta que venha do futuro para eu no futuro ser feliz. Então era isto que a Tassi está a dizer, perdeu a conexão do ser feliz hoje. Então, o que é que te faz feliz hoje? Porque é esse que deve ser o foco. Se eu estou infeliz hoje, à espera que a felicidade venha lá à frente, vestida de propósito, e espero que alguém me diga, que alguém me traga essa resposta, eu posso chegar ao final da minha vida sem descobrir, ter vivido infeliz, e só aí é que vou chegar ao final e perceber, se calhar não vivi o meu propósito, não é? Porque é aquilo que a Tassi estava a dizer no filme Soul. É exatamente isso que acontece. Chega ao final da vida e diz: bolas, então e todos os momentozinhos da vida, não é? O aproveitar realmente a vida. E eu acho que muito isso está relacionado ao peso que a gente coloca nas coisas. Porque, por exemplo, a gente cresce ouvindo que a gente tem que nem eu falo assim, a gente tem que encontrar uma carreira que você vai viver pro resto da vida. Tipo, quando a gente tem, sei lá, 15, 16, 17 anos, você tem que decidir o que você quer fazer pro resto da sua vida, porque você vai fazer vestibular, você vai entrar numa faculdade, e é isso que você vai fazer pro resto da sua vida. Caralho, eu tenho 18 anos, como eu posso, tipo, decidir o que eu quero fazer pro resto da minha vida? E aí eu fiz biomedicina como faculdade e odiava. Eu falava, mas eu não quero fazer isso pro resto da minha vida. Mas ao mesmo tempo me falaram que eu tenho que fazer isso pro resto da minha vida. O que eu faço então? Ai, e é um peso tão grande que, tipo assim, tá, eu fiz essa escolha e agora eu não posso largar essa escolha. Aí decidi largar essa escolha. E aí o que eu faço agora então? Decidi fazer outra coisa. E aí quando você começa a, tipo, se permitir fazer outras coisas e ir vivendo, você vai percebendo que cara, eu não preciso fazer isso pro resto da minha vida. Hoje eu posso ser biomédica, amanhã eu posso trabalhar num hostel, depois eu posso trabalhar num restaurante, depois eu posso trabalhar com web design. E cada hora eu vou descobrindo uma coisa nova, algo novo que vai me levando, me transformando para onde eu quero. Se eu falasse com a Natália de 10 anos atrás, nossa, você vai estar morando em Portugal, trabalhando com web design, falando sobre desenho humano ou não sei o que lá, ela ia falar, quê? Você tá louco? Isso não faz sentido nenhum, porque nunca no meu sonho mais louco eu poderia ter planejado a minha vida como ela aconteceu. Mas por eu ter me permitido viver a vida sem expectativas e sem pesos, me abrindo para oportunidades novas, eu cheguei onde eu nunca poderia ter chegado. E com certeza vai muita coisa acontecendo e muitas coisas vão acontecer na vida. Então eu acho que a gente tirar um pouco esse peso de, tipo assim, eu não sou o meu trabalho, eu não sou a minha formação, eu não sou, tudo isso que dizem que eu sou. Até esse negócio que minha irmã falou sobre, me apresento como profissão, isso era uma coisa que eu odiava, principalmente quando eu morava em São Paulo, que tinha essa coisa muito forte, de, tipo assim, a primeira coisa que você pergunta qual que é o seu nome, qual a sua idade e o que que você faz da vida. Gente, eu passei a mentir. Toda vez que eu era solteira e alguém falava assim: o que que você faz da vida?" Eu falava: sou agente do FBI." Ou então eu ficava: eu sou, sei lá, eu inventava uma história nova. Cada dia eu era uma coisa nova. Aí a pessoa fala: por que você não quer falar o que que você faz?" Mas o que que isso importa? Eu sou muito mais do que eu faço, eu sou muito mais do que só o meu trabalho. Tenta me conhecer por quem eu sou, pela minha essência, por quem a Natália é, e não o que a Natália faz. São coisas totalmente diferentes. A gente precisa aprender a separar um pouco isso e entender também que o nosso trabalho, não importa o que a gente faz, a gente está impactando a vida de outra pessoa. A gente não precisa fazer tipo algo grandioso. Por exemplo, hoje, atualmente, eu trabalho como web designer. E eu sei que, de uma forma ou outra, eu estou impactando a vida da outra pessoa. Porque eu estou tornando o sonho de alguém de ter o seu próprio negócio em realidade. Ou ajudando alguém a divulgar os seus serviços que podem mudar a vida de outra pessoa. Então, é a gente perceber que mesmo as pequenas ações, que mesmo não são coisas grandiosas, tipo, eu sou terapeuta e ajudo as pessoas a se encontrarem, não sei o quê. Você está ajudando alguém a melhorar a sua vida, a realizar um sonho, a atingir algo. Então, é também começar a olhar com outro olhar o que que é realmente isso de trazer impacto para a vida para o outro, o que que tudo que a gente faz impacta o outro, né.
Sim, e uma coisa que a Nath falou que foi bem legal é tirar esse peso, é viver mais leve. E o que eu disse, né, que o maior propósito é viver, eu ainda acrescentaria, viver alinhado com a sua verdade. Eu acho que sem um peso, sem colocar um peso. Ai, será que eu tô vivendo a minha verdade ou não? Por quê? Quando a gente segue a nossa autoridade, a nossa estratégia, a autoridade do desenho humano, não tem como fugir disso, né? Porque se eu falo, ai, segue o seu coração, segue o que a vida tá te mostrando, às vezes fica muito vago. Mas quando eu digo, segue a sua estratégia e autoridade, que para cada um é única, mas descobre como a vida está falando com você através do seu corpo. E quando a gente consegue viver de acordo com o nosso fluxo de energia, de acordo com o nosso fluxo energético, é isso que importa. Porque acabou as dúvidas, a vida fica mais simples, mais leve, porque você sabe que quando a gente fala, né, acabaram as dúvidas, não é que você vai saber de tudo, mas você fica tranquila com não saber a resposta, porque você sabe que quando você precisar, você vai saber. Aquilo Uhum. fica claro, então fica mais leve. Não é que não vão ter mais desafios, que a vida vai ser mágica. A vida é mágica. Mas não é sobre um pó mágico que não vai ter mais dor, que não vai ter mais sofrimento, mas é isso, é uma leveza, porque você sabe que você está sendo guiado e conduzido e que a vida está falando com você o tempo todo. É, eu acho que isso é o segredo para nós, o segredo de descobrir o propósito, que é viver alinhado com a sua própria verdade e fazer escolhas no dia a dia alinhada com a própria verdade. E para nós resultou a ferramenta do desenho humano para descobrirmos o que é esse alinhado com essa verdade, o que é o eu estar na minha verdade, na minha autenticidade e fazer escolhas a partir daquilo que eu sou. Para nós resultou, e é por isso que nós estamos sempre a bater na mesma tecla, no fluxo, que é estratégia e autoridade, como estamos aqui a falar. Porque o segredo, o nosso segredo para o propósito, para encontrar o propósito, é exatamente este, que é, o segredo é, eu hoje escolho isto porque eu acredito e eu sinto, no meu caso, né, mas eu, alguma coisa que é essa autoridade, que é por aqui o caminho a seguir. E isto é um segredo que não se fala. E é muito legal também pensar que, por exemplo, quando antes de eu conhecer o desenho humano, eu sentia as coisas dentro de mim e eu nunca entendi, tipo, o que que eram aquelas coisas. Quando eu comecei a estudar o desenho humano, eu falava: "Ah, então tudo que aquilo que eu sempre fiz, na realidade, eu já estava alinhada com o meu desenho humano". Eu só me trouxe a consciência desse alinhamento, porque é o que a gente sempre fala, a gente não precisaria de nenhuma ferramenta de autoconhecimento, nada externo, se a gente tivesse conectado com nós mesmos. E muitas vezes a gente ouve relatos de pessoas, tipo assim: "Nossa, no mapa estava falando tudo aquilo que eu já sentia dentro de mim". E eu tive muito isso quando eu comecei a estudar o desenho humano, eu falava: "Ah, então aquilo que eu sempre fiz era o certo". Mas em algum momento eu me desconectei tentando, tipo, me encaixar mais no que a sociedade pede, e eu fui me desconectando de mim mesma. Eu falei: "Olha que louco, a gente não precisa, na teoria, a gente não precisa saber da teoria, mas em algum momento a gente se perde dessa essência e a gente precisa de uma coisa para relembrar". E é muito louco que eu comecei a perceber, tipo, nossa, isso era o que eu sempre fiz, deixei de fazer, e agora, tipo, era para eu continuar, não era pra eu ter deixado de fazer, eu estava fazendo certo. Então, é legal a gente percebendo isso também, porque a gente não precisa que ninguém diga. A gente já tem essas respostas dentro de nós. E às vezes a gente só precisa de alguma coisinha pra, tipo, dar aquele empurrãozinho e falar assim: confia nessa vozinha. Porque você pode acreditar, tipo, nossa, mas que loucura, por que que eu vou fazer isso? Né? Tipo, esse é o problema. A gente racionaliza as nossas decisões. A gente começa a racionalizar. Até essa questão de, tipo, qual é o meu propósito, é tudo a mente, a gente tá racionalizando. E eu lembro que eu ficava tipo: "Ai, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito?" E ficava, tipo, que nem louca com essa coisa na minha cabeça, martelando, e eu lia e estudava. Até que um dia que eu virei e falei: "Quer saber? Foda-se. Não importa qual que é o meu propósito, só quero viver a minha vida e dane-se isso". E aí, a partir do momento que eu fiz isso, eu comecei a sentir que as coisas foram alinhando na minha vida. Porque eu parei de pensar e eu só comecei a viver, tipo, de acordo com o que eu estava sentindo. Tipo assim, alguma coisa chegava pra mim, eu falava sim ou não,
Sacral, né, mas aí cada um tem o seu tipo, mas a Sacral aqui chegava uma coisa pra mim e falava sim ou não, e aí eu ia, e nessa época eu nem sabia nada sobre desenho humano, eu só comecei a realmente me conectar comigo mesmo sem ouvir ninguém, sem ouvir nada, sem só eu, só me importava a minha verdade, o que eu sentia dentro de mim. E a partir daí parece que as coisas foram fluindo, fui foram chegando oportunidades, gerador sacral, né, aqui foi chegando oportunidades, aí foi respondendo sim, não sei o quê, e as vidas começou a fluir. E eu percebi: "Hum, fiquei tanto tempo sofrendo pensando qual é a merda do meu propósito, tipo, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um nome, eu preciso saber qual caminho seguir", mas quando eu tirei todo esse peso da minha cabeça e simplesmente falei: "Quer saber? Eu vou só viver, o meu propósito é viver a vida", as coisas começaram a fluir. E eu parei de ficar angustiada, eu parei de me frustrar, eu parei de pensar e, tipo, tirou um peso das minhas costas, assim, tipo, surreal. Parece muito bobo, mas é muito por isso que eu falo do filme Soul, porque mostra, né, o é legal de ver os filmes, porque você vê, nossa, o cara tá obcecado com tocar piano, o cara tá obcecado em ser músico, tipo, é óbvio no filme que você Não vê vai dar a spoiler. obsessão dele. Mas, e na nossa vida? O quanto a gente tá obcecado com isso? E um outro filme que eu amo, que é Poder Além da Vida, tem no YouTube, inclusive, é maravilhoso, que mostra também, é uma história baseada numa história real. E era um atleta que também era obcecado em ganhar, obcecado em ganhar, obcecado em ganhar. Mas por que que eu sou atleta? Por que que eu vou fazer algo que não seja me dedicar a ir para Olimpíadas ou para ter aquele cargo, né? E quando ele solta isso, quando ele realmente consegue sentir prazer por estar ali naquele momento, sem estar ali desejando o próximo passo, a próxima medalha, ou o momento que eu mais amo, eles estão fazendo uma trilha e ele só queria chegar no final da trilha. E quantas vezes a gente está fazendo na nossa vida a mesma coisa, esperando a próxima promoção, esperando, eu mudar de casa, esperando eu estar no novo relacionamento, esperando algo acontecer para que a minha vida possa estar perfeita e eu possa viver o meu propósito e eu possa viver mais leve. Faz essa reflexão real. Você tá vivendo a sua vida ou você tá esperando a próxima coisa acontecer para você realmente estar vivendo como você gostaria de viver? E Uhum. às vezes a gente até fantasia, né, e fala: "Tá, se eu ganhasse na Mega Sena, eu estaria fazendo isso". Então tá, imagina a sua vida perfeita. Se dinheiro não importasse, se nada importasse, como seria a sua vida perfeita? O que que você estaria fazendo? Eu estaria acordando cedo. Tá, isso dá para fazer como dentro da sua realidade? Eu estaria comendo melhor. Tá, você pode fazer como hoje isso dentro da sua realidade. Isso é muito importante, porque quantas vezes a gente fantasia, ai, quando eu estiver morando numa casa maior. Tá, mas você tá morando hoje aqui. O que você pode fazer hoje? Mas eu até acho que isto é muito importante o que a Tassi está a falar, porque depende, é aqui que entra a parte da estratégia, não é? Que é, se eu sei qual é a minha estratégia de vida, e depois podem encontrar no desenho humano, no mapa humano, eu sei também como é que eu vou procurar os sinais para algo diferente se eu me sinto mal com o que tenho agora, não é? Então, cada pessoa vai ter também a sua forma de encontrar os seus sinais para os próximos passos a dar na vida. Nós, com isto, não estamos a querer dizer que nos temos que contentar com aquilo que temos hoje, mesmo que estejamos mal, e contentar com as pequenas coisas, nada disso.
Só que existe um limbo, aqui um limite entre, como a Tássia estava a dizer, o fantasiar com uma vida que pode nunca acontecer e a vida que eu tenho hoje, o que é que está a acontecer, não é? E é neste paralelo que nós temos de andar e que temos de navegar. E essa fala da Ana eu acho muito importante também, porque vamos pensar, a gente vive no mundo real. Estou num trabalho que eu não gosto, mas eu tenho contas a pagar. Não posso sair desse trabalho agora. Então, o que que eu posso fazer? Tipo, vou me demitir do meu trabalho e dane-se, seja lá o que acontecer. Tipo, não, não é isso. Sabemos que vivemos no mundo real, temos contas a pagar, aluguel, comida, não sei o quê. Então, o que que eu posso fazer dentro da minha realidade para tentar mudar a minha vida? Que é o que a Ana estava falando, tipo, entender primeiro a sua estratégia e, né, tipo, como as coisas chegam para você é o primeiro passo. Se abrir para outras oportunidades, se colocar no mundo, dependendo da sua estratégia ou autoridade, como que é. E a partir disso, ir respondendo. É não se contentar, tipo, por exemplo, essa pessoa falando aqui, tipo, o sonho dela é se encontrar profissionalmente, ela não gosta de onde ela tá e que também quer ter um bom retorno financeiro. Então, o que que ela poderia fazer? Ela poderia, não, no momento eu não lembro qual que é a estratégia ou autoridade dela, mas, né? Mas, por exemplo, ela podia, vamos supor, uma geradora, fazer coisas que tragam satisfação para ela, estar mais ali fazendo coisas que tipo, geram satisfação. A partir desse momento que ela estiver satisfeita, coisas vão chegar até ela, ou um projetor, começar a falar sobre o que gosta, a partir daí chegar os convites. Então, é você entender o que você pode começar, as pequenas coisas que você pode ir mudando na sua vida, que são realmente pequenas coisas, que vão trazer grandes mudanças no futuro. Por isso é que para nós é impossível não falarmos sobre desenho humano, porque foi a ferramenta que mudou a nossa percepção, a nossa perspectiva, a nossa vida, mas também é o colocar na prática, que é o que nós estamos sempre a falar, que é tudo bem na teoria e mesmo uma pergunta que nós recebemos muito associada a este propósito dentro do desenho humano é o que é a cruz da encarnação, o que significa a minha cruz da encarnação, porque, para quem não sabe, dentro do desenho humano é aquilo que dizem que é o nosso propósito, mas mesmo isso não vai trazer, mais uma vez, é uma resposta do externo, que pode não trazer nenhuma resposta real para a vida do dia a dia. A única resposta real para a vida do dia a dia que eu posso aplicar é realmente eu aplicar e ver na minha vida se resulta ou não. E está tudo bem virem-nos dizer: olhem, eu experimentei, eu sou geradora sacral, experimentei e não resulta comigo. Porque nós estamos a dizer, connosco resultou. Experimente e veja na sua vida. Nós não estamos aqui a vender que tenho que fazer, ok? Que nós sempre, não acredita em nós, experimente. E é este o nosso grande ponto ao nível do propósito, que é o propósito vive-se no dia a dia, alinhado com aquilo que você é, com as suas respostas e em comunicação com o universo, em comunicação com aquilo que vai chegando e o que a vida vai trazendo. Então, um caminho que é percorrido e quando nós estamos alinhados, e nós as três sentimos isto, que é quando estamos alinhadas, é como se estivéssemos sempre a ser amparadas no caminho. Então é como se não estivéssemos desconectadas do nosso propósito, apesar de não sabermos em concreto que o propósito é esse. Eu realmente não sei qual é que é o meu propósito. Se calhar, quando morrer, quando estiver a fechar os olhos, foi isto o meu propósito. Não faço ideia. Agora, eu sei que todos os dias eu tomo decisões que são alinhadas com aquilo que eu acredito ser o meu caminho. E isso está alinhado com o meu propósito. E atenção, vai haver pessoas que vão dizer: eu tenho uma vocação, sempre tive vocação para ser cantora, não é? Porque é um exemplo que nós damos. Eu sempre soube que eu quero ser cantora e é por aqui que eu quero ir e este é o meu propósito. E isto já se junta aqui, não é? Então, o meu propósito é ser cantora. E está tudo certo, se sabe perfeitamente e se é algo que quer ir atrás e se é algo que conecta consigo. Agora, nós não temos todos que ter essas respostas e há uma certa pressão para que todos encontrem a sua e que tenham a sua nomenclatura, não é? A sua vocação alinhada com o seu propósito. É que pode nem ter nada a ver. O propósito pode ser só. Olhem, no outro dia até eu ouvi uma história que era
de uma pessoa que abortou e que perguntava se tinha sido certo ou errado. E a pessoa disse: se calhar o propósito daquela alma era só você experienciar isso. E que traz uma nova perspectiva para este propósito, não é? Então, é, se calhar o propósito é só um contacto com uma pessoa, como a Nath estava a dizer, é só ter dado estímulo a alguém para fazer alguma coisa grandiosa. Então, nós não temos que ter este peso todo de chegar lá à frente e fazer. Podemos fazer coisas incríveis, vamos fazer coisas incríveis, mas não temos que, não é um dever, é uma consequência, é algo que vem automaticamente. Eu Nossa, acredito, isso que a Ana falou pra mim é muito isso também. eu acredito Porque muito eu nisso. não tenho ideia do que é o meu propósito. E eu nem quero saber. Então, mas é isso mesmo. Será que existe? Porque a gente. Será que, por exemplo, igual a Ana deu o exemplo de ser cantora, será que a melhor palavra para essa minha vontade, tipo, É que é propósito? muito Uhum. do coração, essa força, essa direção de ser cantora nesse caso, será que a melhor palavra seria propósito? É um questionamento e eu tô aqui perguntando e eu queria muito que vocês também compartilhassem o que que vocês acham, porque não sei, é igual o mesmo exemplo de Soul. O cara tinha certeza que o propósito dele, que a missão dele era tocar piano. E aí quando chegou lá, é, a vida é muito mais que isso. A vida é muito mais do que cantar. É lindo, mas a vida é muito mais do que isso. E se a gente acha que o nosso propósito é uma só coisa, e especialmente condicionada a quando eu chegar lá, e aí? E aí, por exemplo, eu foco a minha vida inteira em cantar, mas todos os meus relacionamentos ao meu redor são tóxicos. Eu não consigo olhar as pessoas nos olhos, eu tenho um relacionamento horrível com meus pais, com meus irmãos, com meus filhos. E aí você olha e fala: tá, será que é realmente só isso? É um questionamento com situações hipotéticas, mas eu queria muito trazer essas reflexões porque a gente condiciona muito essa palavra de propósito e coloca ela num lugar de geralmente é quando eu chegar lá e a gente perde o agora. Então, é só uma reflexão mesmo. E eu acho muito legal refletir sobre isso, porque eu lembro até de uma história aqui. Eu tenho uma amiga, a gente se conhece desde que a gente tem 7, 8 anos. E desde criança ela sempre falou: "Meu sonho é ser arquiteta, meu sonho é ser arquiteta, eu vou ser arquiteta, essa é minha vocação, é ser arquiteta, ser arquiteta". E eu achava isso lindo, porque eu nunca tive isso dentro de mim, eu nunca virei e falei: "Nossa, eu quero muito ser isso". Nunca tive. Até na hora de fazer faculdade eu prestei o que tinha, porque eu tinha certeza que eu não ia passar e acabei passando, enfim. E eu sempre admirei ela ter essa certeza que ela queria aquilo para a vida dela. Ela fazia arquitetura e ela amava arquitetura, e ela Uhum. começou a trabalhar com isso e era a paixão da vida dela, até que ela se tornou mãe. E depois que ela teve a filha dela, ela começou a perceber que ela não queria mais aquilo, que ela não se identificava mais com aquilo. E foi como se ela tivesse perdido quem ela era, porque ela sempre não sempre resumiu, mas tipo, a única coisa que ela via para o futuro dela era ela era sendo arquiteta, e ela sempre se conectou só não só com aquilo, mas era a única coisa que ela conseguia ver na vida dela. E depois até que aconteceu alguma coisa e ela virou e falou: talvez a vida não seja só sobre isso. Talvez a vida seja muito mais sobre outras coisas". E ela começou até a questionar sobre: "Quero continuar sendo arquiteta nesse momento da minha vida?". Porque é isso que às vezes a gente não entende, a vida ela muda, a gente está em constante mudança, a vida não é algo fixo. Nós mudamos o tempo inteiro, nós vamos amadurecendo, graças a Deus. Seria horrível se a gente não amadurecesse e continuasse sempre as mesmas pessoas. Então tá tudo bem os nossos sonhos, as nossas vontades mudarem. Tá tudo bem, a gente não precisa se prender e se estagnar em só uma coisa. Por isso que a gente até nem gosta disso, tipo: "Ah, meu propósito é relacionado à minha carreira", porque nós mudamos, a nossa carreira pode mudar, a gente pode tentar e vivenciar várias outras coisas. Por que que a gente tem que viver só em um? E pode existir pessoas que realmente vão querer ser cantoras ou arquitetos para o resto da vida,
E tá tudo bem, não tem problema nenhum, mas você não precisa se prender a algo. Se isso acontece na sua vida, lindo, maravilhoso. Mas se não, tá tudo bem também. Acho que é sobre isso. É sobre viver mais leve, tirando esse peso condicionado a uma só coisa acontecer, a esse propósito grandioso e enxergar a vida nos pequenos momentos, nos pequenos eh, acontecimentos, né? A gente fica esperando os grandes acontecimentos, mas as pequenas coisas, o entrar no metrô, ou falar com a pessoa no elevador, e a vida acontece tão rápido que a real é que a gente não sabe quando vai ser a última vez que a gente vai encontrar essa pessoa. E para as pessoas mais velhas, a gente até pode perceber de uma forma mais rápida. Eu sempre penso, ai, eu vou no aniversário da minha avó porque eu não sei se vai ter o próximo. Mas a verdade é que a gente não sabe nunca quando vai ter o próximo momento. E isso me ajuda muito a viver com mais presença, com mais propósito. Porque é isso que eu acredito que é o propósito. É viver com presença, fazendo escolhas conscientes, né, que a Ana falou. E para mim é exatamente isso. Essa escolha consciente é sobre eu estar presente de qual vai ser a minha resposta. Se ela vai ser alinhada com aquilo que eu sinto no coração, ou se ela vai ser a partir do meu automático, a partir do que eu sempre vi as pessoas fazendo, a partir do que a sociedade exige que eu tenho que fazer. Eu queria só acrescentar que para toda a gente que está insatisfeita com o seu trabalho e que tem esta questão de está bem, mas e pagar as contas? Eu não vou sair agora do meu trabalho porque depois tenho muita coisa que está dependente de mim, etc. E está tudo certo. Nós não estamos a dizer que é para largar tudo ou que é para ficar para sempre em algum sítio. Nós estamos a dizer é, se estiver realmente conectado com a sua verdade, de certeza que vai ter as suas dicas da sua forma, e por isso é que nós estamos a dizer sempre da sua forma, procura a sua forma, mas de certeza que à sua volta vão lá estar as dicas para você voltar para o caminho mais alinhado com a sua verdade e com a sua autenticidade, com aquilo que você é. Porque se está insatisfeito, se é um gerador, se está frustrado, se for um gerador, não é? Então, se qualquer pessoa, na verdade, se estiver insatisfeito com a sua vida, é porque algures no seu caminho deu um sim quer ou não quer um sim. Fez uma escolha que não está alinhada e está tudo certo, todos estamos aqui a aprender. Agora, também está nas suas mãos voltar à sua rota. E muitas vezes colocamos este peso de alguém que me diga o meu propósito, ou eu quero ser terapeuta porque terapeuta é que está totalmente conectada com propósito, ou quero fazer disto vida. Então, são tudo expectativas que nós temos que está totalmente desconectado com aquilo que neste momento o universo me está a mostrar. E se calhar até pode ser terapeuta, até se calhar está alinhado com o seu terapeuta, mas se calhar no dia de hoje, antes de ser terapeuta, tal como a Nati estava a falar, ainda vai passar por outros processos, noutros lugares, para chegar depois a ser terapeuta. Então, tem muito mais a ver com fazer uma rota alinhada consigo e não com a mente de eu vou querer chegar naquele lugar porque alguém me disse um dia que era este o meu propósito, que era este o meu caminho. E há muito, 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 muito esta coisa, não é? Várias ferramentas que eu vou-lhe dizer qual é que é a sua vocação, eu vou-lhe dizer qual é que é a sua profissão, eu vou-lhe dizer. E te podem dizer, a questão é, duvidem sempre, ponham na prática, sintam-se a verdade. E é isso que nós queremos trazer aqui com estas conversas, que é desmistificar muito neste ponto do propósito, desmistificar o que é isto do propósito, mas também trazer reflexões para que cada um consiga perceber a sua visão e coloque na prática da sua forma. Nós não estamos a tentar vender nada ou que comprem a nossa ideia, nós estamos a expor partilhas nossas, a nossa perspectiva, aquilo que funciona para nós
e a responder a pessoas que nos perguntam exatamente por isto. E a nossa resposta é esta, mas ainda assim, duvidem, coloquem na prática, reflitam sobre como é que é a vossa forma. Isso que a Ana falou, eu acho muito legal, que é isso. O ser terapeuta pode, às vezes, até ser o seu propósito, o seu destino final, mas pode ser que, para você chegar lá, você tenha que passar por outras coisas. Por exemplo, vou usar um exemplo meu. Tipo, para eu conseguir trabalhar com web design hoje, marketing do jeito que eu trabalho, eu fui trabalhar como vendedora, suporte de pós-venda, porque ali eu aprendi muito sobre marketing, não sei o que, não sei o quê. E aí quando eu cheguei onde eu tô, eu falo: "Nossa, todos aqueles aprendizados, tipo, trabalhando como suporte de pós-venda, de curso, ou trabalhando em hotel e não sei o que, não sei o quê, foram conhecimentos que eu fui adquirindo para eu conseguir chegar onde eu tô hoje". E onde eu tô hoje pode ser só adquirindo conhecimento para chegar em um outro lugar que eu não sei onde que é no futuro. Então, é também a gente entender que todos esses passinhos que a gente vai dando e o lugar que a gente está hoje, a gente está aprendendo algo que vai nos levar para onde a gente tem que chegar. E onde a gente tem que chegar, a gente não precisa saber. Mas, às vezes, se você sabe, vamos usar o exemplo que a Ana deu de ser terapeuta, às vezes são coisinhas que você vai aprendendo para se tornar um terapeuta melhor no futuro. Então, é a gente entendendo que não existe nada errado. Você não está fazendo algo errado. Você está aprendendo algo, está vivenciando algo que no futuro pode te trazer ensinamentos para aquela outra coisa que você vai viver. Então, é também começar a mudar essa ótica, essa perspectiva de que, tipo, tá, onde eu tô tá errado. Não, o que que eu posso tirar o máximo proveito? Tá, eu tô insatisfeita aqui, mas tô aqui por alguma razão. Eu vou tentar também tirar, aprender algo naquele lugar que eu tô, enquanto eu também vou fazendo movimentos para sair daquele lugar. Então, é também enxergar as nossas vivências como oportunidade de aprendizado para uma próxima coisa que está por vir, para uma próxima, ou então um aprendizado pessoal mesmo. Por exemplo, a empresa que eu trabalhava, que eu odiava, eu sofria muito bullying e era uma empresa extremamente tóxica, era um querendo derrubar o outro. Mas eu aprendi a me impor, eu aprendi a me defender, eu aprendi a impor os meus limites, coisa que eu não sabia fazer. Então, mesmo um ambiente tóxico, pode te ensinar a alguma coisa. Eu, hoje em dia, eu sei muito impor meus limites por conta da experiência que eu tive ali. E aí, em algum momento, também, graças a Deus, essa experiência acabou e foi me levando para outras experiências. Mas hoje eu sei como me impor e como eh, falar: "Você não pode passar daqui", por conta de ter tomado muito na cabeça também nesse lugar tóxico. Então, não é romantizando essas coisas, mas é também tentando trazer uma outra ótica. Não é romantizar, tipo: "Ah, estou num ambiente tóxico, mas tá tudo bem, porque eu tô aprendendo alguma coisa". Não, mas é você também existe uma linha tênue aí. É você conseguir perceber, tipo, aprender algo, mas também não vamos romantizar. "Ai, se eu tô num relacionamento tóxico é porque eu tenho que estar em alguma coisa". Não. Não é isso, é uma linha tênue aí. É não voltar aí, é saber que é tóxico, é dar os limites, é impor os limites, a certa altura vai desconectar porque já não está conectado, isto em qualquer área da vida. E a partir dali é dizer isto mais não, ok? Então não é ficar no tóxico só porque estou a aprender alguma coisa. Isso é outra coisa que vamos desmistificar mais lá à frente. Sim, porque tem muita, idealização em relação a isso. Tá, eu posso, na verdade eu devo aprender em cada oportunidade, mas não é por isso que eu vou ficar preso a esse aprendizado. Mas sim, você deve aprender com cada situação que te aparece, não só com as ruins, né, com as boas também. Acredito muito que a gente pode aprender com amor. Mas uma outra coisa também que a Nath estava falando é o exemplo até do Selton Mello, que a gente colocou um vídeo, recomendo esse vídeo se você ainda não viu, que ele falava que a certeza dele era que ele ia trabalhar com a televisão e que ele queria muito ser ator, ele sabia disso. Só que teve um momento que as oportunidades para ele como ator se fecharam. E aí ele se abriu para as oportunidades da vida e ele começou a trabalhar muito como dublador, que foi onde ele disse que ele mais aprendeu. E aí, quando chegou o momento certo da vida, as portas da atuação abriram-se de novo, né. E um outro ponto que a Ana falou
é muito importante porque a gente coloca muito, né, quando a gente não sabe essa resposta que a gente acha que a gente tem que saber, a gente quer muito que o outro nos diga. E tem uma cena maravilhosa e muito famosa do filme Matrix, onde o Neo, o escolhido, né, todo mundo falava que ele era o escolhido, que ele era o escolhido e que ele devia ir lá no oráculo, para o oráculo dizer se ele era escolhido ou não. E aí ele chega lá para ouvir essa resposta. E aí, eu sou escolhido ou não? E ela fala que ele não é. E aí? Se alguém te diz o que você deve e o que você não deve ser, você vai seguir? Só porque alguém te disse que? Então, ele não era escolhido, então ele podia desistir de tudo, sair. Mas e aí? Ele ia fazer aquilo só porque alguém lhe disse? Uma reflexão interessante. A gente sempre vai estar condicionada ao que o outro acha se a gente buscar as respostas às perguntas no externo. Por isso que a gente precisa muito aprender a ouvir a nossa resposta. E isso eu acredito que salvou a minha vida e por isso que eu amo o autoconhecimento. Eu vejo o autoconhecimento como caminho mesmo. E o desenho humano mudou minha vida e me ajuda todos os dias. Por isso que eu falo, se você ainda não fez sua análise personalizada, faz e testa. Não adota como verdade, mas se permite ser um cientista da sua própria vida. Se permite testar e perceber como que a sua vida muda. Será que essa é a resposta? Será que não é? Ah, deixa eu testar. Eu acho que é um sim, eu acho que é um não. E aí você vai ficando cada vez mais forte. Essa sua conexão interna se fortalece. E isso é o seu maior alto poder. E assim, novamente, a Ana já falou isso, mas eu vou reafirmar. Para nós, o desenho humano funcionou. Para você, pode ser que a numerologia funcione, a astrologia funcione, ou pode ser que nenhuma ferramenta funcione e você só siga a sua verdade, só, tipo, para você só funcione, vão me ouvir e foda-se o resto. Foda-se todo o barulho externo, qualquer ferramenta de autoconhecimento. Ótimo, maravilhoso. O importante é você viver a sua verdade, não importa qual é a sua verdade, ou se alguma ferramenta vai te levar para essa verdade, ou se é só, tipo, se ouvindo internamente e ignorando o barulho externo. Não fazer algo porque alguém te disse para fazer, não acreditar em algo porque alguém disse para você. Então, o que nós queremos é que você seja o responsável por você, que você assuma o seu poder pessoal. Uma coisa que a gente fala muito pra gente é que você sente no seu troninho. Todos nós temos o nosso troninho e você tem que estar sentado no seu troninho. Não importa como você chegou nesse troninho, se foi através do desenho humano, como foi o nosso caso, se foi através da astrologia, ou se foi simplesmente eu me conheço, eu sei como funciona, eu tô no meu troninho. Não importa. O que para nós importa é você tá nesse troninho, você não tá fazendo nada porque ninguém tá mandando você fazer, você tá vivendo a sua vida porque é o que você acredita e tá tudo lindo, maravilhoso. Então, para nós, o desenho humano funcionou muito, foi o que ajudou a gente a sentar no nosso troninho. Mas se para você é outra ferramenta, vai fundo. Se para você não é ferramenta nenhuma, vai fundo. Acho que o mais importante é você estar no seu troninho e entender que o propósito, às vezes nem é tão importante assim. O que importa, o que é o propósito, o que importa disso. O importante é você estar vivendo alinhado com o que você acredita. A partir desse momento, você já está vivendo esse propósito. Não importa se é ser cantor, terapeuta, ou se você não tem ideia, tipo eu. O importante é, eu sei que eu tô vivendo a minha verdade. E eu, e eu sei disso, tipo assim, porque eu sinto dentro de mim, porque, de acordo com o desenho humano, as coisas que eu faço estão alinhadas, eu espero que as coisas chegarem pela minha estratégia, respondo com a minha autoridade. Não importa. Mas eu sinto que eu tô vivendo alinhada com a minha verdade, e a partir disso, isso vai me levar para o meu propósito, seja ele qual for. Eu não preciso saber mentalmente que meu propósito vai ser chegar em XYZ ou fazer XYZ. Eu sei que no momento eu tô aqui, no momento eu tô fazendo isso, e que amanhã pode mudar. E se mudar, tá tudo bem, porque eu sei que isso vai me levar para um lugar melhor do que onde eu tô hoje, se eu continuar respondendo de acordo com a minha verdade e sentada no meu troninho. Eu amo
esse exemplo de estar centrado no seu trono. E eu acho que a gente pode até fechar com essa grande reflexão. Você está sentado no seu trono? Você está tomando as suas decisões a partir desse seu ponto de força? Ou você está esperando que algo mágico aconteça, que o externo se modifique? Porque a resposta, ela sempre, sempre, sempre precisa vir de você. Ninguém pode te dizer o que você deve ou não deve fazer. As pessoas podem dar sugestões, o externo vai trazer convites, estímulos, as coisas vão estar acontecendo ao seu redor, mas a sua resposta, ela precisa ser sua e você precisa se sentir bem com ela, se sentir. Eu posso até não saber para onde eu vou, mas eu sinto que é por aqui e tá tranquila com isso. Porque no final das contas, a gente vive uma vida de uma forma num coletivo, mas de uma forma individual, de quando você não estiver mais aqui, você vai ter olhado para sua vida e visto, tá, eu fiquei feliz com o que eu fiz. E pode ter sido, não ter sido as melhores das escolhas, mas me trouxe paz. E eu fiz de coração. Então, acho que isso que Esse importa. é só um exercício que eu faço, porque agora que você falou, tipo, me veio em mente isso. Um exercício que eu faço todos os não todos os dias, mas assim, quando eu me pego refletindo sobre a minha vida é: se eu morresse hoje, eu morreria feliz ou eu morreria triste por não ter feito isso, ou triste por não ter tentado aquilo? E eu penso, tipo, tá, não, hoje, se eu morresse hoje, eu morreria feliz. Ou então, tipo, não, se eu morresse hoje, eu não morreria feliz porque eu não tentei aquilo. Por que que eu não tentei aquilo? Por que que eu não tento isso agora? E tento colocar isso que eu sinto que não me deixaria feliz em prática. Tipo, eu não morreria feliz porque eu nunca fui fazer um mergulho, vamos supor. Um exemplo que me vem aqui na cabeça agora. Então, por que que eu não marco uma aula de mergulho para ir aprender? Então, isso é um exercício que eu gosto muito de, tipo assim, tá, se eu morresse hoje, não precisa ser tão dramático quanto eu, não precisa ser algo, se eu morresse hoje, pode ser tipo, estou feliz hoje? Se não, por que não? O que que eu posso fazer para mudar isso? Que eu acho que isso também vai fazendo com que a gente vá, tipo, colocando as pecinhas e os caminhozinhos para chegar onde a gente tem que chegar ou no nosso propósito. Eu gosto desse seu exercício, Nath, é bem dramático, mas é verdade, porque a gente não sabe. A gente, claro, que espera viver muitos anos e toma as nossas ações e decisões pensando nisso, mas, meu, o que a vida mostrou é que a gente não sabe de nada. E eu é dramático? É, mas eu sempre penso: "Caramba, se eu nunca mais encontrar com essa pessoa, tipo, o que que eu vou ter deixado na vida dela?". Tipo, eu estava presente quando eu estava com ela e não colocando um peso, né, de, por exemplo, eh, de que tudo deveria ser perfeito ou eu deveria ter agido de outra forma, mas é, tipo, dar o meu melhor da forma como foi. Na hora eu estava muito ocupada, muito cheia de coisa, eu estava estressada e tá bom, eu dei o meu melhor. Mas na próxima eu vou tentar parar um pouquinho. Então, fazer diferente. E se permitir a gente testar mesmo. Eu acho que eu gosto muito de ver a gente como grandes cientistas tendo a oportunidade de experimentar coisas diferentes, formas diferentes. E a gente às vezes está tão condicionado a fazer aquilo da mesma forma. Abrir nossa perspectiva para simplesmente experimentar. Talvez esse seja o nosso propósito. Viver se percebendo, testando, com presença, com verdade, seja ela qual for. Então, essa é a nossa reflexão. Muito, muito obrigada por estar aqui com a gente e compartilha com a gente o que que você achou desse vídeo, se você gostou desse tema. Se você quer um próximo vídeo com outro tema, conta pra gente qual seria, porque eu acho muito importante a gente estar aqui nessa troca, nesse momento. Então, muito, muito, muito obrigada. E é isso. Se você
ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve para continuar acompanhando os nossos conteúdos. A gente está sempre aqui trazendo coisas relacionadas a autoconhecimento, muito sobre desenho humano também, porque foi a ferramenta que mudou as nossas vidas. E é isso, um beijo gigante. Estou muito feliz por estarmos juntos.